dia, Giovana. Eu sou o Dr. Jader. Essa é a Luísa, interna aqui do hospital. Bom dia. E aí, gente? O que a gente pode ajudar vocês? É que a gente quer muito ter um filho. E aí a gente foi a uma clínica de reprodução assistida para fazer uma fertilização. Sabe que eu quero entrar com o óvulo e a Giovana vai gestar o nosso bebê. Mas, sinceramente, a gente ainda tá com muitas dúvidas a respeito dessa coisa do doador do sêmen, sabe? Nós gostaríamos mesmo que fosse um amigo nosso. Então, assim, na verdade, os procedimentos de reprodução assistida, eles podem ser feitos dessa forma nos casais homoafetivos. A gente tem como, então, uma entrar com o óvulo e a outra ser a que vai gestar. Isso antigamente não era possível, né? Então, a mesma que entrava com o óvulo tinha que ser a que iria gestar. Agora, em relação ao doador do sêmen, não dá para vocês conhecerem a identidade dele. Tem que ser anônimo. Vocês podem escolher, assim, cor do olho, cor do cabelo, altura, mas saber quem é o doador realmente não tem como. Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Eles falaram isso pra gente, mas a gente queria ter certeza. Não custa perguntar de novo, Com certeza. né? E o que realmente trouxe a gente aqui, doutor, é que lá na clínica eu tive que fazer vários exames, né? E aí deu uma alteração na minha mamografia. E eles pediram pra eu passar aqui com o senhor e eu só tô um pouquinho apreensiva. Mas você palpou algum nódulo, algum adensamento? Não. Só pediram a mamografia, eu tenho 35 anos, mas eles só pediram porque a minha mãe, ela faleceu com câncer de mama. E a minha irmã também teve, mas ela tá bem agora, deu tudo certo o tratamento. E que idade que a sua mãe tinha quando ela teve o diagnóstico de câncer de mama? Acho que ela tinha uns 40 anos, mais ou menos. Ela fez cirurgia, tratou, fez quimioterapia, radioterapia, mas ela acabou falecendo 2 anos depois do diagnóstico. E ela convulsionava e era muito triste. E a sua irmã, que idade que ela tinha quando teve o diagnóstico? Acho que 38, um pouco mais jovem que a minha mãe. Mas ela tá bem agora? Não, tá tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Ok, certo. E você tem aí a sua mamografia? Tenho, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha então. Eu li o laudo, doutor. Eu acabei olhando pela internet, eu não entendi direito, mas o senhor sabe, né? Você sabe que não é uma boa ficar vendo coisas na internet. A internet aceita tudo, muitas vezes as coisas não são fidedignas. Eu falei isso pra ela. E agora fica aí, desesperada. Então, Nossa. o que a gente vê aqui, Giovana? Realmente, na sua mamografia, a gente vê que na mama direita, nas 2 incidências que a gente faz de mamografia, na mama direita, tem um nódulo. Esse nódulo ele tem uma densidade bem maior do que o parênquima mamário, ele é irregular e ele tem as margens espiculadas. Na verdade, ele é todo raiado assim, parece um sol. Quando ele tem essas margens espiculadas, ele é um nódulo que merece uma investigação a mais. Aparece nas 2 incidências, nessa aqui que é a médio-lateral e nessa aqui que é a crânio-caudal. E também, Giovana, você tem um outro nódulo na mesma mama. Esse outro nódulo, na verdade, ele tem as margens regulares, ele tem esse formato oval, ó, que a gente consegue ver, que parece ser um nódulo inocente. Esse nódulo, ele precisa realmente ser investigado, ele precisa de uma investigação complementar. Isso é CA, certo? A classificação do exame, no laudo, deu 5. Quando dá essa classificação 5 do sistema BIRADS, é porque realmente a gente precisa fazer uma investigação complementar. Eu só vou precisar te examinar antes para ter mais uma avaliação e aí então depois a gente já conversa, tá bom? Tá. Vou te passar aqui. Então, Giovana,
O seu nódulo ele não é palpável, a gente não consegue sentir ele no exame físico. Isso é sinal de que ele é um nódulo ainda pequeno. Na axila também você não tem linfonodos aumentados, os linfonodos são aquelas ínguas que ficam embaixo do braço, né? Elas não estão aumentadas. Então, eu vou te pedir uma biópsia de mama guiada por ultrassom. Como a gente não palpa ele, a gente vai fazer guiado por ultrassom. Vai dar tudo certo, viu? Tendo em vista que você tem essa história familiar também bem positiva, o procedimento realmente ele é bem indicado. Doutor, o senhor indicaria um teste genético? Esse é aquele exame que a Angelina Jolie fez, não é? Acho que é. Exato, exatamente. Assim, gente, o teste genético, ele na verdade avalia se existe ou não existe uma mutação em alguns genes que podem estar associados com a origem do câncer de mama. Na verdade, esses mesmos genes, eles também estão associados com a origem do câncer de ovário. Eu acho que sim, que seria bem indicado. A única questão, Giovana, é que assim, você precisa saber o que fazer se realmente o resultado der positivo. Eu vou fazer. Você prefere fazer? Prefiro. Ok, então a gente vai solicitar. Tá. Bom dia. Podem sentar. O Dr. Jader tá na emergência, ele já vem, tá? Eu li o laudo. Como eu pensava, carcinoma ductal infiltrante. Sabia que era câncer? Eu falei pra você que era câncer, eu vou morrer. O Dr. Jader já vem, ele vai explicar o exame, tudo certinho, direitinho, tá? Bom dia. Doutor Jader, eu tô com câncer, eu vou morrer. Oi? Dr. Jader, na verdade, eu falei em voz alta, na verdade, eu pensei em voz alta e eu acabei falando pra elas, eu dei o diagnóstico, eu sei que não era pra eu falar, desculpa, não foi a minha intenção, eu juro. Luísa, por favor, deixa eu conversar com elas. Dá uma licença pra gente, por bem. favor. Doutor Jader, eu vou morrer. Respira, Luísa. Respira, Luísa, respira. Agora não, por favor. Agora não. Respira. Respira, Luísa, respira. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu aqui. Peço desculpas pra vocês por qualquer transtorno. Doutor, ela não disse nada demais. A gente já sabe. Então, Giovana, realmente a gente tinha aquele nódulo que a gente tinha visto na sua mamografia. Ele era um nódulo irregular, ele era um nódulo espiculado, como eu mostrei para você. Por isso que eu pedi a biópsia. E a biópsia realmente confirmou aquilo que a gente tinha suspeitado. Realmente é um tumor de mama. É câncer de mama. Mas assim, o que eu acho importante você saber, Giovana, que é um diagnóstico que nenhum de nós gostaria de receber, com certeza, mas foi importante a gente ter feito o diagnóstico. A gente teve a oportunidade de fazer o diagnóstico. Eu não vou poder ser mãe? É muito precoce a gente falar sobre isso. Eu acho que agora a gente tem que se concentrar no tratamento desse diagnóstico que a gente teve agora. Não diria essa resposta assim agora. Acho que depois, conforme for a evolução do tratamento, a gente pode reavaliar isso. Primeiro foi minha mãe, depois foi minha irmã e agora sou eu. Vai dar tudo certo. O que a gente precisa fazer, doutor? Bom, eu tô vendo que vocês trouxeram também o resultado do teste genético. E assim, Giovana, o teste genético ele deu positivo para os genes que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. Esses genes, eles estão associados com o câncer de mama, sobretudo em pacientes jovens. Então, eu
acho que é bem possível que, como a sua mãe e a sua irmã tiveram o diagnóstico antes dos 50 anos, é bem possível que ele também esteja presente na sua irmã e possivelmente estava presente na sua mãe também. Eu quero tirar tudo, doutor. Eu quero fazer igual aquela atriz, Angelina Jolie, eu quero tirar tudo. Bom, a partir de agora, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ou fazer a cirurgia da mama direita para tratamento do tumor da mama direita, que a gente tira aquela parte da mama onde está o tumor e também pesquisa aquela íngua embaixo do braço que a gente chama de linfonodo sentinela. Ou, realmente, como você tem esses dois genes positivos, a gente pode sim considerar a cirurgia radical, a cirurgia de retirada das duas mamas. Essa é uma outra opção. Na verdade, quando esses genes eles estão positivos, a chance de desenvolvimento de câncer de mama ao longo de toda a vida é em torno de 60% a 85%. Então isso acaba também pegando a outra mama, né? Esse risco. Então acho que sim, acho que é uma possibilidade que a gente pode oferecer sim. E quanto tempo eu vou ficar assim? Feia. Olha, quando a gente faz essa cirurgia, Giovana, a gente chama o pessoal da cirurgia plástica junto com a gente e é feita a reconstrução na mesma hora. Então a gente retira as duas mamas e a gente também faz a reconstrução simultânea. Então você sai da sala cirúrgica já com as duas mamas reconstruídas. Doutor, o que o senhor falar que a gente precisa fazer, nós vamos fazer. Meu amor, a gente vai lutar. Então, gente, eu sei que realmente é difícil, como eu disse para vocês, é um diagnóstico que ninguém gostaria de receber, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar que conseguimos ter a oportunidade de fazer o diagnóstico, a gente ainda tem um tumor pequeno, então a gente tem aí uma boa possibilidade de tratamento. Ok? Eu vou pedir então para você os exames pré-operatórios, certo? E aí depois você vai voltar para a gente poder então falar de novo sobre a cirurgia e possivelmente já agendar o procedimento. Tá bom?